Pra cá, pessoal, pegar na sombra aí. Qual a idade do senhor? Já fez 80 ou não? 92. 92. O que é uma pessoa idosa? É um jovem que deu certo. Empresário de Que padaria. coisa linda. Vai reduzir bastante o consumo de energia de padaria, porque o ICMS está em média 30, né, do combustível, vai passar, não, já passou para 17. Então ela vai poder fazer o pão um pouquinho mais barato para vocês aí. Oba! Não é apenas a diminuição do preço da gasolina, não. Energia elétrica também. Telefone celular, dá uma olhadinha na conta de vocês no mês passado. Quanto que é o ICMS, quanto vai ser esse mês. Que bom. Outra coisa no combustível aí. Por que o etanol está diminuindo de preço? Nós aprovamos a venda direta. Hoje o usineiro pode vender diretamente posto de combustível. Em vários estados, o etanol já está abaixo de R$4. No nosso estado mesmo. A culpa é de quem? Eu fico lembrando aí, né? De quando eu apanho, né? Não comprou vacina em 2020. Qual país do mundo comprou vacina em 2020? Ninguém. Não tinha? É impressionante como a massificação da mídia joga o povo contra você. A primeira vacina de 2020, a primeira, foi em dezembro. Acho que foi no Reino Unido. No Brasil, alguém quis tomar vacina e não tomou? Não. Quem quis, tomou, todo mundo. E uma coisa importante, liberdade. Quem não quis tomar, não tomou. Tá? Certinho. Então aí cogitando a vacina da varíola dos macacos. Alguém vai tomar ou não vai tomar? Não, independente se chegar, você decide. Quer ver? Contratos podiam ser assinados em 2020. Por que nós não assinamos? Porque todos os contratos diziam: não nos responsabilizamos por efeitos colaterais. Sim. Irresponsabilidade. Daí o Congresso aprovou uma lei dizendo que a responsabilidade não era minha, era de quem tomar, compramos. Okay? Mas mesmo assim, compramos e não tinha disponibilidade do mercado. Comprando de acordo com a produção e fora. Até porque os países que produziam, primeiro forneceram para o seu país, depois para os outros. Aí me culpa por não ter comprado a vacina. Nenhum governador comprou a vacina. Todas foram o governo federal. E tem que desfazer, né? É difícil desfazer, né? É muito difícil. É desfazer. Essa me acusa de genocida. Algum país não morreu ninguém? Todo mundo, todo lugar morreu gente, infelizmente. Agora, uma coisa que poderia ter sido melhor explorada, né? Não foi pela mídia, pelas farmacêuticas, por que não o tratamento precoce? Deve ter gente, deve não, aqui muita gente fez. Mas proibiram o médico de fazer o tratamento precoce. Ah, não tem comprovação científica. A vacina também não tinha. Era experimental ainda. Posso falar, presidente? Falar alguma coisa? Tô feliz. Tá feliz? Tô feliz. Sou matuta, não sei falar não. Você era Da paulista? roça. Da roça? Paulista ou mineira? Você é paulista ou mineira? Você é Garanhuns. Garanhuns? Recife? Adambucana, né? Ela falou matuta, eu lembrei logo do... Eu sou do interior de São Paulo, é comum usar esse termo lá no interior de São Paulo. O bicho é matuto. Muito feliz, muito feliz. Né? Essa tem história para contar, né? Com Quem certeza. tem dúvida, pergunta para ela. Ah, quem tem avó viva, bisavó, conversa com eles. A chance de errar diminui bastante. Evangélico? Presbiteriana. Nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Bordar uma toalha e dar para o senhor. Vou bordar uma toalha de banho. Opa! Dar para o A senhor. minha mãe pintava muita toalha gracinha. de prato. Eu bordo. Muito bem. Eu recebi de uma senhora, está no meu gabinete, uma Bíblia bem grande, né? Toda escrita à mão por ela. Eu não perguntei quanto tempo ela levou para escrever essa Bíblia. 1 ano ou mais? Que lindo. Imagina. Imagina. Um ano, presidente. 1 ano? Todo ano ela faz um. Todo ano ela faz uma Bíblia?
Fui privilegiado. Posso falar, presidente? Falei. Nós somos da nossa família. O senhor já esteve na nossa comunidade, lá em Campinas, Goiânia, Goiás. Bispo Eides, eu sou o vice dele. E nós viemos dizer para o senhor que o senhor não está só. Há uma multidão, milhares de pessoas que está junto com o senhor. Nessa batalha. Conhece-se a liderança de um homem por aquelas pessoas que o seguem. E o senhor não está só. Nós somos milhares. Isso é fato. Milhões. Estamos ao seu lado. O sentimento dele é outro. É o de liberdade. Eu estou lendo aqui nas palavras dele. Não é apenas a questão econômica. O pessoal fala que as mulheres não são simpáticas a mim, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Para ver, título da reforma agrária. 360 mil, 90% foram para as mulheres. Então o cara é casado, o título vai para a mulher. A gente conhece como é que é homem e mulher aqui no Brasil, né? A gente sabe como é que se comporta, né? Só recebe título homem, solteiro ou viúvo. Auxílio Brasil, são 18 milhões de pessoas. 14 milhões mulheres. Aí não pensa em mulher. Leis sancionadas pelo governo, chega a 70 de defesa da mulher. Daí o cara não pensa em mulher. Mas tem aquele rótulo. Eu sou racista, mas o meu sogro é o Paulo Negão. Eu não gosto de nordestino, mas minha esposa é filha do nordestino. Posso falar, Boca? Os mais antigos podem falar. Só quem tem mais 60. 61? 81. 81? Beleza. Tá. É um jovem que deu certo. De Fala aí. Minas, o que Senhor? eu mais ouvi quando disse que vinha aqui, para te pedir para você ter o máximo cuidado, que não é só o Brasil que precisa de você. O mundo hoje precisa muito de você. É mesmo. Verdade. Então tenha todo cuidado. É o que eu posso te dizer e te pedir. Obrigado. Sou católico, rezo sempre, eu e toda a minha família, por você e pela sua saúde. Pessoal, obrigado. Tudo na vida é bom fazer comparações. Compara a tua família com a outra, o teu vizinho, o teu município com outro. E a mensagem dele, o teu país com outros países. Olhe para onde foi a Venezuela, o país mais rico do mundo em petróleo. Para onde está indo a economia da Argentina. Tudo os que chegam ao poder, aquele discurso fácil. Você vai ter gasolina barata, arroz barato, não vai ter mais violência, não vai ter mais desmatamento, não vai ter mais incêndio. Se tiver uma nova epidemia, eu vou tratar melhor, não vai morrer ninguém. O pessoal entra nessa conversa. Por que o etanol está caindo de preço bastante? Está caindo. Tá. Porque como diminuiu a gasolina, lei federal, nós diminuímos os impostos estaduais, e o meu também, se ficasse o mesmo preço, fica mais caro a gasolina. E como é menos efetiva o etanol, né? Você anda menos quilômetros com litro, ninguém ia comprar etanol. Agora, também, por que está caindo o etanol? Nós aprovamos, no começo do ano, a lei da venda direta. O usineiro pode vender diretamente ao poço. Tínhamos o etanol turista até o ano passado. Ele era produzido aqui, andava 500 quilômetros até uma distribuidora, voltava 500 para abastecer um posto a 1 quilômetro da usina. Desse jeito. Quirinópolis, É Goiás, desse aí. era assim. Desse Os jeito. estados que já tem 4 ou 5 estados, está abaixo de R$4. Os estados que produzem, por exemplo, aqui, mais aqui para o sul, aqui, é São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas. O Nordeste, quase todos os 9 estados produzem etanol. Então, o que eu disse há poucos dias é, vamos ter, se Deus quiser, o combustível mais barato do mundo, tirando os países que são autossuficientes e têm refinarias. Muda o Brasil, pô. Vamos ter deflação nesse ano, com toda certeza. Vamos ter sim. Amém. Emprego, recorde de carteira assinada. Lógico, tem gente que está desempregada, eu sei disso. Muitas vezes é falta do que ele faz, é ter aquela oferta naquela região dele.
2014, 2015, perdemos 3 milhões de empregos no Brasil, carteira assinada. Era uma mulher que era presidente aí. Qual foi a crise de 2014, 2015? Crise de corrupção. Excesso de corrupção. Nós, em plena pandemia, 20 e 21, criou-se 3 milhões de empregos. Passamos agora há pouco, da 13ª para a 10ª economia do mundo. Atravessador que só Sim. quase O combustível atravessador, a distribuidora atravessador. Imagina. Não, o pessoal, você não sabe o que é duro lutar com o lobby do combustível no Brasil. Imagina. Tá? Imagina. Mas nós estamos levando a mensagem, presidente. Tá. Reverberando essa mensagem por onde a gente passa. Presidente, posso falar? Sobre educação, eu fui diretor de escola municipal no interior, na capital, vizinha da capital, São José de Ribamar. E o que eu aprendi ali foi que, infelizmente, as nossas crianças elas estão recebendo uma bola de chumbo nos pés de não poder evoluir por causa da má educação, do mau ensino. Por exemplo, só para dar um exemplo, foi gritante, que é muito horrível de relembrar, o professor de inglês não ensinava inglês para as crianças, o que é pior, ela sabotava as notas das crianças, fingindo que um tirou 6,5, outro tirou 7,5 hoje, para parecer que ela estava ensinando. O menino não sabia contar até 10 na 8ª série. Então eu vi que tinha um sistema de sabotagem em cima. O que a gente pode esperar para a educação, principalmente a base? A educação é um transatlântico, não dá para dar um cavalo de pau. É. Eu recebi o Brasil na educação lá embaixo. Esse é o tal da prova do PISA, que faz um teste de conhecimentos gerais, ciência, um pouquinho, viu? ciência, matemática e interpretação de texto. Esqueceu dela. 70 países, nós somos os últimos. No somatório final, somos os últimos. Qual o objetivo da escola proposta pelo PT por muito tempo? Criar militantes. Exatamente. Hoje em dia é difícil, tem certos jovens, são todos, né? Certos jovens. Você conversar um negócio com ele, daí você mostra, ele fala, não, esse número está errado. Essa fonte não é confiável. Ele sempre dá razão à esquerda. Quer ver? Eu estou comparando aí, por exemplo, Cuba é um dos países que tem a maior evasão de jovens. Lá não tem nada. Eu falo para o jovem daqui, que tal se eu acabasse com... Se eu censurasse a internet, WhatsApp, TikTok, Instagram, se eu falar isso, ele fica contra mim. Eu falo, mas o Lula está falando isso e você não está contra ele. Justamente. Impressionante, né? Desse jeito. Exatamente desse jeito. Tem uma coisa aqui que cada um tem a sua opinião. Aborto. O Lula fala que aborto é uma questão de saúde pública. Só falta dizer que abortar e fazer uma extração de dente é a mesma coisa. Se eu falo isso, acabou, estou morto. Ele fala, o pessoal bate palma. Ele falou agora há pouco, Lula, vamos repartir a Amazônia com o mundo. Acabou de falar. Quando eu tive com o Putin na Rússia, dei uma coletiva, onde agradeci o Putin, que já foi discutido a questão da soberania amazônica, a sua relativização em relação ao Brasil, e ele foi ao nosso favor. Covid, de novo, o Lula falou, graças a Deus, a natureza criou um vírus chamado Covid. Ele falou isso. Bandido. Falou isso. Pra bandido só tem um jeito. Agora, tem gente que diz, se ele fosse presidente, teria tratado melhor a questão da Covid. Tivemos exemplo no consórcio do Nordeste. 50 milhões desviados, onde o Renan Calheiros, que é parceiro do Lula, falou, não vamos investigar desvio de recursos. Então teve gente que morreu no Nordeste por falta de ar, porque não tinha respirador, porque o dinheiro foi roubado pelos governadores do Nordeste. Então o cara fala, mas não comprou vacina em 2020. Aí volta o disco no começo de novo. O Carapaz não tinha de comprar vacina. E era uma vacina experimental, que o fabricante dizia que não se responsabilizava por efeito colateral. Onde usei uma figura de linguagem, né, para falar que o cara podia virar, o mundo caiu na minha cabeça. Você não pode mais fazer comparações. Usar figura de linguagem, até porque eu acho que 90% do jovem não sabe o que é figura de linguagem. A Bíblia está cheia de figuras. Tá? É que eu digo, se for uma coisa mais simples, pega um moleque de 15 anos e tome a tabuada do 7 dele, ou do 8. Não sabe, 90% não sabe.
Tem muita lá. Presidente, eu coloquei aula, teve 3 dias de greve num período que eu fiquei lá, eu coloquei aula de direito. Amigos meus vinham dar aula de graça de direito para crianças, falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre violência doméstica. Levei o Conselho Tutelar para os pais. E foi que a gente conseguiu trazer de inovação, mas não é fácil não. Lá em cima, né, as autoridades municipais, no caso lá, não deixam. Tem uma passagem bíblica que diz: como é difícil libertar um povo que se acostumou na escravidão. Eu não sou, eu sou cristão, sou católico, né? Tá pasmo aqui. Mas a Bíblia é a caixinha de ferramenta para muita gente, até para ateu. Se você der um ensinamento da Bíblia para um ateu sem falar que é Bíblia, ele concorda. Se falar que é da Bíblia, ele fica contra. É a questão da décadas preparando a cabeça da garotada para apoiar um lado. Foi muito tempo. E o senhor foi o único representante da direita. A gente via, na minha experiência de vida no Congresso, parecia que nem a bancada evangélica era direita. Só para alguns assuntos mais graves é que aparecia. Mas para alguns assuntos que também são graves, mas talvez menos, então pareceu que do senhor para frente que virou, foi um divisor de águas, de começar a voltar ao conservadorismo direito. O divisor de águas, vamos dizer, não vou dizer divisor, o que passou a aglutinar foi em 2014, né? Quando apareceu aquela história da mais clara ideologia de gênero. Aí começou. O que o pai quer para o seu filho? Que ele vá para a escola ser instruído. A educação é em casa. Inverter os papéis. O pai tem que ficar em casa cobrando junto com o filho ele aprender, e na escola ele é educado pela ideologia de gênero. Isso aí. Ele inverteu esse papel. Quando começou a aprovação automática, daí teve um estado, falar qual que é, teve um estado, um grande estado do Brasil, que para apoiar a aprovação automática, a sala de aula que aprovasse no mínimo 95%, o professor ganhava o 14º salário. Todo mundo aprovado. Corrompeu o sistema. Todo mundo aprovado. Não tinha mais caneta vermelha. E ainda falava-se que a caneta vermelha causava danos graves à criançada. Mimimi. E daí veio uma política de mimimista aqui. Eu ouvi uma mulher outro dia falando na televisão, né? Televisão não vai passar isso, você foi na internet ali. Ela falou: qual é o jovem mais preparado para situações adversas no futuro? O que sofreu. É o que sofreu. E por vezes, quem é sofrido. Quem está trabalhando com um aviãozinho na boca de fumo, uma disciplina rígida, até se mata, se o cara der um calote. E no futuro, quem está mais preparado para a vida, não é para ganhar dinheiro não, para a vida. E ela discorreu sobre isso aí. Enquanto por lá de cá, tudo é preconceito, tudo não pode, tudo é mimimi. Cria uma geração de pessoas sem decisão. Sem decisão. O meu caso, quantas decisões eu tomei? Vá para a Rússia ou não? Se dependesse de quem está do meu lado, eu não iria. Não, se mantenha neutro, a Rússia pode invadir a Ucrânia. Eu fui para a Rússia, resolvi a questão do fertilizante. Se não tivesse resolvido, nossa produtividade no campo teria caído da metade. Estaria colocando em risco a segurança alimentar do Brasil e de 1 bilhão de pessoas que nós alimentamos fora do Brasil. Apanhei muito porque fui para a Rússia. Tem que estar do lado da Ucrânia. Eu estou do lado da paz. Se eu tivesse como resolver a guerra, já teria resolvido. O outro cara falou que vai resolver tomando cerveja. Foi o que ele falou, pô. Desce mais um engradado. Eu, Putin, não sei mais quem aí, Biden, tomando cerveja. Perturbado. É outro lado, pô. E tem gente que acha engraçado, bacana. Acho que ele é humano. No que eu vivenciei na educação, eu vi que já existem programas estaduais, programas de instituições que já existem por aí e não são automaticamente aplicados nas escolas. O diretor tem que tomar a iniciativa de buscar. Sim. Por exemplo, de drogas, a polícia. Tem lá no Maranhão, no caso, lá, um programa do Salva-Mar, do pessoal do Batalhão Marítimo, para falar sobre evitar afagamento para as crianças. Você até me deu uma ideia aqui. Vê se eu consigo trazer aqui o Ministro da Educação para a live de amanhã. Nós criamos um aplicativo para recuperar os 2 anos perdidos pela garotada. Depender de mim, todo mundo estaria em sala de aula. Me acusaram na época que eu falei isso aí, quer matar as criancinhas. Meu Deus do céu. O vírus, quando pega num jovem, ele é assintomático.
Presidente, deixa eu falar Quer ver uma coisa? Um exemplo claro. Nós temos 3 academias militares, né? Agulhas Negras, Força Aérea e a da Marinha. Decisão minha, não fechei essas universidades. Morreu alguém? Ninguém morreu. Eu assumi a responsabilidade. Porque se a gente ficasse todo mundo dentro de casa, embaixo da cama, a gente ia morrer de fome, pô. É igual numa trincheira. Você vai ter que botar a cabeça para fora e atirar, senão você vai morrer dentro da trincheira, pô. Agora, falar isso aí passou a ser uma pessoa que não tem amor à vida, que não respeita o próximo. Eu vi esse dia uma pessoa comentando, né? Ah, na família dele não morreu ninguém. Morreu gente da minha família também, só que eu não fico me vitimizando. Se você olhar para trás aqui, não olha não, tá? Tem um aqui, chama-se Palácio do Alvorada. Tem 3 andares. Residência em cima, enorme. Né? Depois tem a parte do meio ali que para serviço. Embaixo tem tudo, posso imaginar. Cinema, sauna, tudo. Para mim seria muito fácil na pandemia ficar ali dentro. Tomando leite condensado 24 horas por dia. Mas eu fui pra rua conversar com o povo e sem máscara. Eu tenho que mostrar para o povo que tem que lutar contra o vírus. Qual é o cuidado? Idosos, quem tem comorbidade. E o que mais mata, pessoal, não é o que tinha idoso com comorbidade. É quem estava em depressão, com medo. A pessoa apavorada, o sistema imunológico dela vai lá para baixo. Ela é mais propensa a morrer. Tem pessoas mais velhas que balançando a cabeça, é isso mesmo. Você tem que enfrentar os problemas. Quando enfrentar problema, passou a ser o cara que não tem amor à vida, que está preocupado só com ele. Fica em casa, né? O fica em casa, a economia te vê depois, não foi eu que criei isso aqui. Foi pressão da mídia, de muitos governadores. Qual a consequência? A economia não vê depois? Estão vendo. Sim. Inflação, aumento dos combustíveis. Brigamos agora para diminuir. Me acusavam lá atrás. Então, alguns me acusam que está mais caro as coisas no supermercado. Agora, compare o Brasil com outros países. Tem outros países que não aumentou de preço, não. Simplesmente não tem o produto para vender. Fique tranquilo, presidente. Alguém diz, um sábio diz que a mentira dá uma volta no universo, enquanto a verdade calça as botas, mas a verdade chega lá. Chega lá. A verdade dói, pessoal. E vai chegar. Quanta gente não quer ouvir a verdade do irmão, do pai, do filho, do vizinho? Presidente. Não quer ouvir. Quer não? Eu sou de Roraima, Tá, terra do Denário. tá. Das suas falas o senhor conhece muito bem. O Denário está fazendo, pelo que eu sei, um bom governo lá. Sim, com certeza, ele tá, vai. Aí o senhor conhece muito bem das riquezas que tem naturais lá, né? E agora, por último, na questão lá dos refugiados venezuelanos, né? Estamos em condições de começar a plantar eu queria que todo mundo 1 milhão tivesse- de hectares de trigo na Roraima. É verdade, está sendo a última fronteira Em para pouco ser. tempo a gente vai ser autossuficiente em trigo. Verdade. E se todo o povo conseguisse ver um pouco da situação Quer ver uma dos coisa? imigrantes. O pessoal fala, vamos chegar no venezuelano aqui. Fala energia elétrica, né? Passamos um problema ano passado, falta de água. Teve que impor a bandeira vermelha, o pessoal chia, mas a energia vem de fontes outras, né, de combustível, etc., fica mais caro, não tem como. Agora, conhece lá em Roraima o Vale do Rio Cotingo? Sim. São 12 quilômetros Na divisa. com uma queda de 600 metros. Ali você poderia gerar energia para toda a região norte e para todo o norte do Nordeste. Por que a gente não pode fazer isso? Reserva indígena. Os índios querem. Eu estou disposto a pagar royalties para eles. Apresentamos um projeto na Câmara, tá? Desde o ano passado, para permitir fazer isso em terras indígenas. Se aprovar, vamos ter... Nós somos o segundo país em geração de energia limpa. Vamos ser o primeiro. Verdade. Seu presidente? Venezuela. Quem ainda apoia a esquerda, tá? O Lula fez campanha lá para o Chaves, depois fez para o Maduro. Foi lá. Umas ONGs, né, foram para lá também fazer a campanha de desarmamento. O que acontece com a Venezuela já há alguns anos? A classe mais rica foi embora. Foi para Miami, desceu para a Colômbia. Né? Aí E ficou os só mais tranquilo. pobres, tem uns 3 anos para cá, estão saindo, fugindo a pé de lá. Não é da violência, já se acostumaram com a violência, é da fome. A média das pessoas que chegam no Brasil a pé, são 500 por dia, são de menos 15 quilos cada um. É. E tem gente que acha que aquele regime que o Lula apoia vai dar certo aqui no Brasil.
E traz uma série de doenças que foram erradicadas aqui já. Sarampo, um monte de Tem coisa. problemas, né? Nós temos a Operação Acolhida, tratamos o pessoal lá. Tem estados aqui que pede até para mandar venezuelano para lá, porque tem falta de mão de obra, como por exemplo Santa Catarina. É verdade. Então o pessoal diz, emprego tem. Eu sei que às vezes não compensa que você vai ganhar, né? Mas emprego tem aparecido. É verdade. Tá? Senhor presidente, nós somos motociclistas de Foz do Iguaçu e a gente está dando uma passada pelo Brasil. Tá. E eu venho pedir aqui uma atenção especial ao pessoal do Maranhão, passando entre Barra do Cordas e Grajaú. Nós ficamos presos por conta de uma reserva indígena. Eles fecharam a via e onde tinha centenas de caminhoneiros parados, o Brasil parado em razão de 70 aldeias pedindo coisas sem lógica e a gente preso por aquela situação, o pessoal do Maranhão ali preso também por conta disso. Isso é uma coisa que... Aconteceu no Pará também. Ali é um pedágio Não muito tem antigo. como chegar e botar para quebrar. As coisas a gente resolve, mas não é dessa maneira não, tá? Por exemplo, tem uma reserva indígena em Mato Grosso, tem uma rodovia, né, asfaltada, quando chega na reserva, são mais ou menos 80 quilômetros, não pode asfaltar por força da lei. Nós estamos fazendo uma lateral, aumentando o percurso em mais, além de 80, mais 90 quilômetros, 170 quilômetros. E grande parte da produção de grãos do Centro-Oeste passa por ali. Na colheita ali, naquela região ali que desvia, são 2.000 bitrens que passam na colheita. Imagine quanto se gasta mais de diesel para ir e para voltar. E nessa passagem... desculpa. Estava falando. Que quem tentava passar por outro lado, os índios estavam assaltando. A mão armada. A mão 3 armada. famílias foram assaltadas nesse período lá, que ficaram presos num... É isso. Bem, Isso é coisa antiga. Isso. eu não tenho como fazer uma faxina numa casa, né? No mesmo dia. Está fazendo. Se vê uma coisa, quiseram botar em mim a culpa desse tiroteio lá em Foz do Iguaçu. Morreu uma pessoa, infelizmente. Em 2016, eu não era presidente. No Brasil tivemos 61.000 mortes violentas, a maioria arma de fogo. O ano passado passou para 41.000, menos 20.000 mortes. Por que eu estou estimulando a violência no Brasil? Não existe. Pega um fato isolado e vá. Como quiseram botar em mim, a culpa é daqueles dois lá no Amazonas que resolveram pegar um barco, uma região que tem de tudo ali, inclusive o tráfico peruano, e daí aconteceu a fatalidade, né? É um homem contra um sistema que só Daí quer o Lula me acusou, derrubar. olha só, é importante, o Lula me acusou nesse episódio que eu não tomo conta da Amazônia. Com ele vai ser desmatamento zero. Daí eu mandei o pessoal pegar os dados oficiais, desmatamento nos 3 primeiros anos do Lula, comparando com os meus 3 primeiros anos. O dele foi o dobro do meu. Ele que fala. Eu estava na Europa com o Lerner, tem 25 milhões de crianças na rua. Olha, ele me chama de corrupto. A Datafolha fez uma pesquisa que eu sou mais corrupto que o Lula. Nós somos. Sentido da corrupção, né? Infelizmente, quem devia barrar isso está do outro lado, né? Ninguém confia no Datafolha. Infelizmente, quem devia barrar esse tipo de coisa está do outro lado lá, né? Do lado deles. Difícil. Tem uma briga do bem contra o mal aí. Mas o bem vence. Foz do Iguaçu não tem dúvida com relação à situação que aconteceu, o senhor pode ter certeza disso. Olha só uma coisa. Vocês viram a Anitta aí falando, né? Tô dando maior apoião, libera aí a maconha, Lula. Pois é. O PT, a esquerda sempre quis liberar as drogas. Haja visto as marchas da maconha que tem em especial no Rio de Janeiro. Quem comparece. Agora, faça comparações, veja como é que está aí o Uruguai depois da liberação das drogas. Como é que estão os estados democráticos dos Estados Unidos, né? Como é que estão depois da liberação das drogas? Os caras não sabem o que é uma família com filho drogado? Eu sou do Pará e lá está tendo muita morte sobre a saúde do câncer, né? A oncologia do Muita câncer doença no Pará ficou represada, pessoal. Os hospitais pararam só para tratar de Covid. Como não houve o tratamento do câncer, por exemplo, porque os hospitais fecharam.
Se alguém falasse qualquer coisa ao contrário, até eu tava morto, né? Muita coisa represou. O tratamento precoce tá voltando isso aí. Lá é falta de material. Máquina para radioterapia. Máquina para radioterapia. Máquina para fazer Santarém do Pará só tem uma máquina, presidente. Mais de 700 pacientes. Isso, eu estou aqui, vim fazer um tratamento de câncer aqui, porque tinha 700 pessoas na minha frente para fazer esse tratamento de câncer lá. Vou pegar o extrato, alguém filmando aí, vou mandar pro Queiroga aí, tá? Santarém do Pará, presidente. Lá não, se eu puder fazer. Pois é, lá tem uma máquina de radioterapia. Lá não tem uma máquina daquele de PET scan, senhor presidente. Vamos seguir essa pessoa, vamos fazer comparações. Pegue quantas máquinas tinha no final do governo Temer e quanto tem no meu agora. Isso, Pode fazer comparações. Isso mesmo, entendeu? A gente confia no senhor. Tem problema? A gente está confiando que o senhor está na frente e Deus está... Nós demos o pontapé aqui em Goiás, vai começar doamos o terreno, o governo de Goiás começar a construir um hospital para tratar de câncer. De câncer, isso. E além de Santarém, inclusive câncer infantil, que o pessoal às vezes se esquece, né? A redondeza todinha vão para lá para fazer para uma máquina. Eu não aguentei, eu vim para cá. Minha irmã mora aqui, ela mandou me chamar para me correr contra o tempo. Já pensou, gente? 700 pessoas, uma máquina. Meu Deus, muita gente morre lá de câncer. Faça comparações, sei que tem deficiência, vou passar para o Queiroga assim. Obrigada, eu agradeço muito obrigada. Deus abençoe. Pessoal, daqui a pouco tem que ir embora. Sim, eu quero as fotos. A foto, presidente. A foto. Calma, uma família por vez. Uma família nossa. Daí quem tira sai, né? Quem tira vai sair. Vai, Nick. Vai, Nick. Vai, Nick. Tira foto. Tirei com a minha mãe. Gostaria de fazer uma pergunta sobre esses 2 anos da educação, que ficou bastante comprometida por conta da pandemia. Eu gostaria de saber o seguinte: tem um grande número de pessoas aposentadas que têm uma excelente qualificação acadêmica, que tem interesse em fazer um trabalho voluntário. Eu gostaria de saber da possibilidade dessa gente se dedicar a alguma atividade de reforço escolar em suas próprias Eu tenho que conversar com a minha saúde sobre ter recurso e se tiver, onde vai cortar? Porque eu tenho um teto de gasto. Se eu quiser aplicar mais na saúde, eu tenho que cortar na educação. E daí o pessoal fala que eu tenho educação e não investir na saúde. Eu tenho que conversar com os ministros para ver essa possibilidade. Nós temos um aplicativo novo, vários outros países já pediram para a gente, para recuperar os 2 anos perdidos da garotada do ensino fundamental. Vamos conseguir. Saudade. Quem já bateu foto, deixa o amigo. Eu estou com 67, com 60. Outra educação, né? Bate aqui. Outro tempo, né? É assim que eu quero que o Eu peço agilidade, pessoal. Agilizar, gente. Vai, já saiu, já é presidente. Não, gente, 2 fotos não. Tá tirando ela. Eu tô tirando. Meu filho. Aqui sou eu, presidente. Obrigada. Tira a foto de mim. A senhora já tirou, né? Já tirei, já tô saindo. Vem aqui, Valdemir. Ai, tô meu irmão quer tirar. Presidente, do ladinho de cá, professora aposentada. Não, Ricardo, vai lá. Aqui pertinho da professora aposentada. Santa Catarina. Olha aqui, olha aqui, Chama ele, presidente. Deixa aí pra vocês. Olha lá. Presidente, seu fã aqui, 15 anos. Presidente. Oi? 15 anos. 15 anos. Tirei. Aí, Ricardo, vai lá. Quero todinho. Ricardinho. Vai. Não vou falar não. Falar em banana, eu sou da terra da banana, fala do Ribeiro. É o piso da nossa igreja, que é conhecida
Oba! Filme de banana aqui? Fibra de banana, aqui a fibra da bananeira é papelão reciclável. E é o piso da nossa igreja matriz de Minas. E esse aqui é o nosso azeite, não sei se você já ouviu falar, o azeite de Minas. Vem não, esse azeite. De Minas não vem nada ruim, viu? É, não, de jeito nenhum. De Minas é tudo bom. A primeira produção artesanal do azeite, a primeira prensa. E aqui o QR Code, o senhor consegue ver todas as informações, tem sido premiado. E por último, eu não posso deixar uma coisa importante. Nós somos da Capelania Militar São Miguel Arcanjo Santo Expedito, somos esposas de militar, o detente Sagrado Coração de Jesus esteja com o senhor e abençoando sempre. A qual o senhor doou aquela belíssima imagem de São Miguel. São Miguel, estamos lá, na Capelania Militar. Vamos visitar lá. Isso, estamos aguardando. Final do mês tem festa junina lá, viu, presidente? A festa junina esse fim de semana, no outro fim de semana. Hoje às 8h30 pretendo no jogo do Flamengo aqui. Né? Show! Não, peraí, não foi, Arete, não foi. Aqui, é jogo do Flamengo. Ele vai. Vai, Fabi. Obrigada, presidente. Eu só tenho muita admiração pelo senhor, estou muito feliz. Obrigada. Vai descer. Santa Catarina. Santa Catarina. Presidente. Qual é a arma dele? Engenharia? Comunicações. Aqui é engenharia. Aqui é tudo comunicações. Tira a fotografia aqui? Então põe então puxar aí. Puxa aí pra ficar bem. Deixa eu te E as fotos aqui pra levar pra lá. Essa vai pra lá. Esse cara aqui é bonito, hein? Vai pra Lages e pra Maria da Vai pegar a Fé. tinta aqui? Presidente, por favor. É muito texto ainda agora que eu tirei. Agora. Não prestou que eu tirei. Não tem a caneta escrita grossa, não? Obrigado, presidente. Presidente, que bandeira. Tudo bem. Aqui não é outra coisa não, isso aqui eu tô querendo ficar novinho, viu? Reimplante. Quem já tirou, pronto. Aqui é uma família agora que vai tirar. Santa Catarina. Porque aqui vai ser rápido, eu já vou abaixar logo o braço. Eu viajei com a voz e com você só pra voltar. Deixa eu fazer só Vou pra tirar foto a sua altura. Show, meu presidente. Capitão, muito obrigado. Aqui, presidente, esse pessoal aqui, ó, do Rio de Janeiro. Isso. Outro. Agora aí. Várias vezes lá. Mais de 30 vezes naquela região. Eu sou bateu na casa do meu pai, eu ainda estava entrando na Marinha. Em 91. Qual a rua aqui? Deixa eu ver qual a rua lá. Conde da Marinha, Conde da Marinha, Campo Grande, Sargento João Filma aí, pessoal da Aliados, pessoal da Eu Aliados. jogava aliado lá no fundo. Isso mesmo, No campo de futebol. Depois do campo de futebol. Chama tia Carlos. Os velhinhos o quê? Caidinho, o senhor lembra? Caidinho, você lembra? Semana retrasada. Eu bati ela. Aliado, mas solto direto lá, né? Ah, ainda corre. Depois você conta o acho que eu acho que não olhei nenhuma foto. Olha pra cá, vó. Caçado. Não bateu nenhuma foto? Não tem problema não. Conseguiu gravar? Não, né? Tem presente. Dá um sorriso, vó. Agora sim. Vai com Deus.